Todos os anos, milhares de pessoas perdem suas vidas em acidentes de trânsito. O que vê aqui são bárbaras lembranças daqueles que estavam no lugar errado e na hora errada. As pessoas que correm esses quilômetros de destruição ganham a vida vendendo as partes dos carros que se envolvem em acidentes fatais. Quando vejo esses destroços, imagino os terríveis acidentes que custam as vidas dos ocupantes desses veículos. Aqueles que sangram até a morte, enquanto outros tentam salvá-las do metal retorcido. A família que decidiu passear no domingo, o qual tornou-se um dos últimos domingos. Olá, eu sou o Dr. Francis B. Gross e quero convidá-lo para uma outra viagem através das muitas faces da morte. A Alemanha é o lar de uma unidade especial conhecida como Anjos Amarelos. Esses homens patrulham as rodovias por todo o país. Todos os anos são responsáveis por salvar vidas de vítimas de acidentes nas rodovias. Quando este homem foi atropelado enquanto andava de bicicleta, os especialistas dos Anjos Amarelos vieram. A rápida chegada ao local do acidente foi responsável por salvar a vida desta vítima. Essas rodovias foram criadas por Adolf Hitler. Começaram a ser construídas em 1930. O design sofisticado dessas rodovias serve de padrão para as rodovias do mundo inteiro. Ano passado, mais de 8 mil pessoas morreram nessas rodovias. Este motoqueiro foi uma das vítimas. Como não há limites de velocidade nessas estradas, a possibilidade de morte aumenta muito. Quando você viaja em velocidade superior a 200 km por hora, uma curva errada pode ser fatal. Devido à evolução do transporte do século XX, a maioria dos motoristas em alta velocidade alcança seu destino. Quando não respeitamos nossas máquinas, podemos ficar a um passo da morte. Nossa percepção de velocidade é ignorada e a preocupação por segurança é esquecida. Se a tecnologia sempre quis tirar vantagens da vida humana, o carro é a melhor armadilha. O corpo humano não combina com a força de um motor. Infelizmente, não vejo solução para esta face da morte. Enquanto as pessoas dirigirem, as pessoas também irão morrer. Quando o nevoeiro chega até a rodovia, os acidentes são comuns. Quando 9 carros bateram durante o nevoeiro, um motorista de caminhão, sem poder enxergar a rodovia à sua frente, bateu nesses carros a mais de 100 km por hora. Seu caminhão de 38 toneladas bateu em um carro, causando um grande incêndio. Aqueles que não queimaram até a morte foram esmagados em seus veículos. Durante o ano de 1980, a maior cidade dos Estados Unidos tornou-se o cenário ideal para a morte. E até hoje ainda não foram solucionados. O que pode me dizer do retalhador? Bem, esse cara é bem esperto. Até agora já foram 13 assassinatos e ele não deixou nenhuma pista. Teremos alguma ação hoje? Esse cara é louco, muito louco. As pessoas das ruas estão com medo, muito medo Vocês dele. atenderam a última chamada, não foi? Algum suspeito? Não. Esse cara é um desgraçado. Na metade do tempo ele corta a garganta da vítima. Na outra metade ele separa as partes do corpo. Não sei. Deve depender do tempo que ele tem. Fale sobre a vítima número 13, por favor. Tínhamos uma equipe de TV conosco naquela noite. Respondemos a chamada de uma companhia elétrica. Encontramos um homem negro de 35 anos. Sua garganta estava cortada. Pelo menos ele estava inteiro.
Um maníaco homicida matou 13 vítimas. Nunca encontraram justificativas para os assassinatos, mas as particularidades sobre esses crimes eram: as vítimas eram pobres, mendigos, pessoas sem parentes, exceto por um homem. Um assassino psicótico que buscava uma vingança doentia. Os habitantes dessa cidade eram forçados a viver com a morte. Não importa o quanto seja horrível, eles não esqueciam que um assassino estava no meio deles. Foi eu que chamei. Meu amigo está naquela lixeira, está morto. Onde? Ali, naquela lixeira. Veja. Droga, temos 3 ou 4 corpos aqui. São vários dessa vez. Os moradores de rua dessa cidade lembram-se que estavam expostos a uma morte bem violenta. Eu não acredito. Honestamente, eu não acredito. Tem medo desse assassino? Realmente estou com muito medo. Bom, eu nem sei o que dizer. Eu só espero que o peguem. Eu também. Seria bom se eles o pegassem. Assim nossos problemas acabavam. Eles o pegarão. Cedo ou tarde o pegarão. Ele estava bem da última vez que o senhor o viu? Sim, ele estava muito bem. E o senhor não via há 3 dias, não, é isso? Não, há 3 dias. Há 3 dias. Eu disse para ele não sair, pois este assassino está nas ruas. Mas ele foi beber mesmo assim. Tentei levá-lo ao médico, mas ele não quis ir. A última coisa que ele me deu foi o cachorro. E agora ele se foi. Como se sente com tudo isso? Muito zangada. Eu espero que ele seja pego e que ele pague por tudo que fez. Disse para ele não ir beber. Agora ele se foi. Estou nas ruas há algum tempo e tento me esconder. Eu já tive muito dinheiro. Eu tinha um amigo que estava fugindo comigo. E uma noite ele saiu. Eu mandei procurar comida. E ele nunca mais voltou. E ele acabou em uma lixeira, com um corte muito, muito feio. Espero que o peguem, este cara. Sei que não posso falar nada sobre ele, mas eu gostaria. Espero que ele tenha orgulho de si mesmo. E quando for pego, espero que vá para a câmara de gás. Só posso dizer isso. Eu tenho medo, muito medo. E eu não sei se ele sabe onde eu moro. E isso não importa, porque eu estou sempre fugindo. Eu posso estar em qualquer lixeira, em qualquer lugar. Ele encontrará alguém. E ele é doente, muito doente. Quando a pacífica comunidade de Castle Beach tornou-se o cenário de uma série de assassinatos de garotas ou adolescentes, os moradores passaram a conviver com medo da morte. A descoberta de uma nova vítima logo marcaria a conclusão do perfil de um assassino.
Essa garota foi morta da mesma maneira? Até agora não temos certeza, mas o método parece ser o mesmo. A idade dela era a mesma das outras? Bem, ela era oriental, tinha uns 20 anos e não temos outra identificação positiva. Ela foi espancada como as outras? Não posso dizer esse tipo de informação. Alguma semelhança com as outras mortes? Com licença, mas não posso responder mais nada. Mais tarde faremos uma coletiva para responder todas as suas perguntas. Este seria o último crime deste assassino. Em uma semana foi preso em seu apartamento, quando a polícia descobriu evidências do crime. O medo maior é a morte. Até sua prisão, Mike Lorenzo mantinha as mulheres de Castle Beach em constante estado de medo. Eu fui até a 7321 Johnson Avenue, onde prendi o homem que está à mesa. E você o prendeu? Sim. Havia uma ordem de prisão para o réu ou uma premissa dessa vez? E você o encontrou? Objeção, meritíssimo. Essa linha de perguntas relatam a procura do réu. Essa busca foi uma violação das emendas 4 e 14 da Constituição. Advogado, o senhor foi avisado que este não é o momento apropriado para fazer tais objeções. Rejeitado. Pode prosseguir. Obrigado, meritíssimo. Policial, diga à corte o que encontrou durante a busca. Encontrei um videocassete mais 6 fitas. Meritíssimo, gostaria de usar o videocassete como sendo a prova identificada como A. E as 6 fitas restantes, prova de B a G. Aceito. Meritíssimo, gostaria também de mostrar a fita para a corte. Prossiga. Mike Lorenzo terminou seu reinado de terror suicidando-se na cadeia pública. Tirar sua vida com as próprias mãos foi mais fácil do que encarar o castigo da sociedade. Os sociologistas concordam que o estresse da cidade conduz ao crime. Quando uma pessoa é forçada a viver em um mundo onde o barulho das pessoas nas ruas e dos carros não permitem um momento de descanso, um desgaste emocional geralmente acontecerá. Este foi o caso de Lucas Washington, um desempregado.
que não aguentou mais morar na cidade em que vive. Usando um rifle M1, ele declarou guerra da janela de seu apartamento na cidade de Nova York. Senhora, pode dizer-nos o que aconteceu? A jovem testemunha sobreviveu aos tiros entre Washington e a polícia. Com um grande trauma emocional, essa inocente vítima ainda está sob cuidados psiquiátricos. As consequências desse terrível crime, ela sofrerá com terríveis pesadelos nos meses seguintes. Ninguém jamais entenderá a verdadeira razão da violência cometida por Lucas Washington. Quando um homem é forçado a perder seu orgulho e respeito próprio, vingança é a única alternativa. Fora os sentimentos de insegurança e medo, algo deve ser feito para ser importante de novo. Se matar os outros é um meio para chegar a isso, tragédias irão acontecer. Os moradores desse bairro de Nova York sempre lembrarão dos efeitos de Lucas Washington. Os modestos pantos de Everglades, no sul da Flórida, são o portão de entrada de 70% da maconha e cocaína importada dentro dos Estados Unidos, por avião ou por barco. Para um visitante, Everglades representa o local de preservação. Mas os contrabandistas de drogas fizeram da região uma indústria. A área é tão grande que qualquer chance de capturar um contrabandista é muito pequena. Mas ao anoitecer, sob a luz da lua cheia, o tráfico dos contrabandistas aumenta e garante aos policiais grandes chances de sucesso. Lá estão eles. Embora isso leve algum tempo, esses dois homens novamente traficarão drogas. Eles representam uma pequena porcentagem da comunidade de traficantes de drogas. Os canais de mangues no sul da Flórida são outra área de transporte e recebimento de drogas. Quando uma equipe de TV acompanhou os guardas que seguiam uma pista de um carregamento ilegal, um drama real ia acontecer. Dave, parece que tem um barco ali. Aqui é a patrulha do estado da Flórida. Você está preso. Desligue seu motor e erga as mãos.
Que merda! Esses idiotas estão vindo em cima de nós. Abaixe e segure-se. Central, aqui é a patrulha Tracy Ray. 2 suspeitos armados atiram em nosso barco. Boys, keep yourselves down. Shane, I put you down. They're slowing down. I've got the driver covered. Okay, we'll keep a close eye on one down. Erga as mãos. Com a mão direita desliga o motor. Central, aqui é a patrulha 3 de Tango. Temos 2 suspeitos presos agora e vamos checar o barco. Um suspeito ferido, possivelmente morto. Chame uma unidade médica. Fique com as suas mãos levantadas. Após uma caçada em alta velocidade, os traficantes foram presos. Os oficiais não sofreram nenhum ferimento, mas um dos traficantes estava morto. Essa caçada resultou na maior apreensão de cocaína da história da Flórida. O contrabando descoberto nesse barco tinha um valor de 10 milhões de dólares. A maioria das mortes nessa área são de traficantes. No ano passado foram apreendidos 7 milhões de quilos de maconha, com um valor de mercado de 1,3 bilhões de dólares. A droga mais perigosa de todas não é a cocaína, mas uma feita aqui mesmo nos Estados Unidos. Ela se chama PCP. Meu nome é Dr. Steven Lerner e faço pesquisas na área de drogas abusivas. E nos últimos 6 anos, eu e meus associados temos estudado a droga chamada PCP. PCP é uma droga muito perigosa. PCP foi desenvolvida por Park Davis em meados de 1950 como anestésico cirúrgico e devido às reações adversas nos humanos, o estudo clínico foi interrompido em meados dos anos 60 e a droga foi tirada do mercado. Ela é uma droga muito poderosa, desde então seu uso tem sido ilegal, não apenas nos Estados Unidos da América, mas em todos os outros países também. Os usuários de PCP geralmente são levados a clínicas devido às reações adversas, onde a família, amigos e a lei podem se envolver. Muitas vezes, para acalmar a violência do usuário de PCP, é preciso mais ou menos de 6 a 8 policiais bem fortes. E por essa razão, eles devem ser medicados. Me deixe em paz! Ninguém pode nos ajudar? Soltem! Saia do caminho. Droga, esse cara é grande, é o gêmeo. Maldito, me deixa ir embora! Solta! Fica aqui. Droga, traga ele de volta. Tira a mão de mim, desgraçado! Seu maldito! Maldito, tira a mão de mim! Filho da puta, me solta! Me solta! Filhos da puta! Calma, calma. Cuidado com os pés dele. Cuidado. Ele está muito nervoso. Segure o pulso dele. Segure esse homem. Segurem ele. Abre a porta. Abre a porta. Vamos.
Isso são 5 mg de PCP. O usuário fuma o PCP ainda na forma de folha. Pessoas que inalam 1 ou 2 vezes uma porção de PCP, os efeitos começam em 5 minutos, mais ou menos. A droga atinge o auge dentro de 15 a 30 minutos. As pessoas ficam bem alucinadas de 4 a 6 horas, mais ou menos. No geral, leva de 24 a 48 horas para a pessoa voltar ao normal. Este é o efeito de apenas um uso da droga. Para o usuário crônico do PCP, a pessoa usa o PCP no mínimo 3 dias por semana, para o mínimo de 3 meses. Isto pode levar muitos meses e muitos anos, até que a pessoa volte ao normal. Os usuários de PCP mostram estados alterados de consciência, onde parecem estar alertas e orientados para um ponto do tempo, mas nos segundos seguintes estarem violentos ou combatíveis novamente. Esses são os efeitos do PCP. Quem é você? Sai daqui! Tira essa câmera daqui! Tira essa câmera daqui! Tire essa câmera! Eu não vou beber nada! Beba, Willy. Eu não vou beber! Beba esse remédio. Fará bem a você. Beba tudo. Engula, Willy. Engula o remédio, engula. Vamos dar uma injeção nele. Eu não vou beber essa merda! Fique calmo. Fique calmo. Quando este homem acordar do efeito da droga, mais uma vez enfrentará a realidade a qual ele tenta esquecer. O uso de drogas pelas pessoas aumentou muito nas últimas 2 décadas. Quando a sociedade precisa se drogar, este medicamento torna-se uma forma de cometer suicídio. Há uma dúvida quanto ao medo deste homem voltar. Ele irá voltar ao seu velho amigo, PCP. O anjo da morte. Para aqueles que sofrem de acrofobia, o medo de alturas, o pensamento de saltar de paraquedas de um avião seria uma loucura. Por 15 anos, Bob Oster tem sido um fotógrafo especializado em fotos aéreas. Ele escala o suporte em preparação para a filmagem de uma competição de paraquedas. O piloto mantém o avião em sua posição. O primeiro a saltar é Mark Adams, um novato. Está competindo pela primeira vez. Oster o segue para filmar suas manobras. A competição é de salto livre e o objetivo é pousar na área designada. O primeiro competidor atingiu a área 2 vezes nos 3 saltos, ganhando o evento. Em seu primeiro salto profissional, Adam pousou direto na marca. Adam voltou para sua equipe e recebeu os parabéns. Ele tirou fotos e parecia confiante para o próximo salto. A equipe prepara o equipamento para o segundo salto. Ele irá saltar de uma altura de 11 mil metros. O paraquedista depende totalmente de seu equipamento. Após ganhar um beijo de boa sorte, mais uma vez Adam irá fazer o salto. Quando o vento forte tira Adams do alvo, sua equipe fica preocupada com sua segurança e vai atrás do paraquedista. Cecil Clemons, dono do Gatorama, recorda aquele trágico dia. Aquele acidente foi a coisa mais terrível que eu já testemunhei. Eu saí até o pátio e eu vi este homem descendo de paraquedas. Ele pousou dentro do lago de crocodilos. E ele gritou bem alto. E a expressão de seu rosto era horrível, a qual jamais tinha visto em um ser humano.
Era o rosto dele antes que eu pudesse ajudá-lo. Ou qualquer coisa que fizesse para tirá-lo de lá. Os crocodilos o deixaram em pedaços. Eu não pude fazer nada. Ninguém poderia ter feito nada. Adams pousou em um alvo que custaria sua vida. Visitei El Salvador pela primeira vez há 20 anos atrás. Nesta época, havia a esperança que essa nação seria uma grande aliada dos Estados Unidos da América. Infelizmente, foi um sonho muito curto. Hoje, este país é uma anarquia política total. Estando aqui, imagina-se que tudo é calmo e sereno. Mas o que você não vê é um muro de 30 metros cercando essa propriedade. Torna-se perigoso estar em uma casa no escuro devido a uma guerra virtual nas ruas, onde sua vida ganha um novo significado. Essa é a razão pela qual voltei a El Salvador. Aprendi que os ideais políticos não são mais importantes que a vida humana. Infelizmente, para os camponeses analfabetos e as crianças deste país, os homens armados decidem o destino da política. Em El Salvador, tortura é uma técnica comum usada para obter informações dos prisioneiros. Os arquivos militares dessas seções dos arquivos particulares, às vezes, são mostrados ao público. Carlos Marino era um homem que esteve no lugar certo, na hora errada. Uma investigação de rotina tornou-se um horrível pesadelo para Carlos. Os métodos para conseguir informações é tão antigo quanto a própria civilização. Cruel, mas efetivo. Quando Carlos não respondeu às técnicas de interrogação, a dor aumentava. O objetivo era que ele falasse através de uma combinação de dor e de medo. Carlos, quem ajudou você? Não sei de nada. Sou um camponês. Se é um camponês, o que faz aqui na cidade? Estava fazendo compras. Com que matou os seus homens? Matar quem? Eu não sei. Quem morreu? Tem certeza que não sabe? Eu não sei de nada. Eu não sei. É verdade, eu não sei. Pare! O terrível interrogatório continuou por horas, e o prisioneiro ainda não cooperava e se recusava a dar a resposta correta. Novas técnicas teriam que ser usadas, mas primeiro, Carlos precisava ser acordado. Carlos, para quem você trabalha? Não trabalho para ninguém. Não há ninguém. Não sei de nada. Não de nada. Não sei de nada. Mesmo estando meio desacordado, Carlos não conseguia dar qualquer informação. Desorientado e com muita dor, Carlos era um homem corajoso, ou realmente inocente. Apenas algumas pessoas aguentariam tanta dor. Não, não, de novo não, de novo não. Carlos, você precisa falar a verdade. Essa é a sua última oportunidade. Sobreviver a um regime terrorista depende do sigilo.
O fracasso do interrogatório de Carlos Marino só poderia ser resolvido de uma maneira, pois não poderia haver testemunhas. Ninguém saberá se Carlos era mesmo culpado. Meu amigo Alfred Gerhard nunca quis sair desse país em guerra. Ele acredita que algum tipo de político moderado será encontrado. Eu espero que sim. Eu já confirmei minha passagem aérea para os Estados Unidos da América. Confesso que quero sair daqui. Eu não falo espanhol e eu não quero morrer em uma guerra que não estou envolvido. Mas admito que sentirei falta de uma coisa: a tequila caseira de Alfredo. Vida longa para a Revolução. Em 1º de julho de 1979, a polícia respondeu a uma denúncia de uma bomba que havia sido colocada na casa de um artista russo. O tempo era essencial. A vida destes profissionais estava à mercê de uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Não poderia haver pânico. Paciência era a chave do sucesso e da sobrevivência. Vamos checar ali. Temos um alerta. Esquadrão, temos um alerta. Temendo que a bomba pudesse explodir a qualquer momento, o esquadrão de bombas tinha que desarmar a bomba. Uma proteção de metal foi erguida para proteger os membros do esquadrão de bombas e a equipe de TV. Going for the blasting shaft now. O membro do esquadrão de bombas encontrou a morte em seu trabalho. Bill Reynolds sempre expressou seu medo de morrer com uma bomba explodindo em suas mãos. Neste dia, seu medo tornou-se realidade. E ele conheceu sua própria face da morte. Em meados de 1960 e 1970, a América esteve envolvida em uma guerra que nunca fora compreendida. O local era o Vietnã. Um país dividido por uma guerra civil. Esperava-se prevenir do comunismo. Os Estados Unidos montou uma base de operação na cidade de Saigon, onde o exército americano com os vietnamitas do sul queriam destruir os Vietcongs. Infelizmente, foi uma guerra que ninguém podia vencer. Por 5 anos, Cliff Friedman foi cameraman no Vietnã. Suas dramáticas imagens de guerra lhe deram prêmios de reconhecimento. Muitas vezes ele arriscou a vida por uma imagem extra, que o fizera ser um fotógrafo único.
Friedman nunca usou uma arma durante suas filmagens no Vietnã. Se ele tinha medo de morrer, suas imagens foram testemunha de sua coragem. Meu Deus! Abaixem-se! Em câmera lenta, podemos testemunhar os momentos finais da vida de Cliff Friedman. Embora Friedman tenha filmado seus últimos momentos, há outros que dizem que ele gravou a imagem de sua própria morte. É estranho falar sobre isso, porque foi uma experiência muito pessoal. Precisei ir a um hospital e me senti muito sozinha. Eu fiz uma cirurgia do coração. Uma das grandes esperanças que compartilhamos é a possibilidade de uma vida após a morte. O enigma da morte ainda não tem uma resposta desde o início dos tempos. Se existe um medo universal, deve ser o medo da morte. O caso de Mary Stevens deu um novo ponto de vista para este mistério sem solução. Meu coração parou de bater e estive morta por alguns minutos. E eu não sabia o que estava acontecendo. Tudo em mim estava vermelho. E eu pensei, estou morta. Meu Deus, estou morta. Saí do vermelho e fui para uma luz branca. E de repente me senti muito segura. Vi meu marido. Sentia muita falta dele. Eu estava tão feliz. Minha irmã Glória estava lá. As pessoas que eu amava. Até minha melhor amiga. Era tão maravilhoso. Então vi meu filho. Ele tinha morrido no Vietnã. Ele estava do mesmo jeito que eu me lembrava. Eu queria estar ali, mas acordei no hospital e estava com muita dor. Estava feliz por estar viva. Há tantas coisas que tenho que fazer e quero fazer. Mas não tenho mais medo de morrer, porque sei que estarei com as pessoas que amo na minha vida após a morte. Em uma tarde de primavera de 1979, Frank Maynard estava diante de uma decisão final: tirar ou não a sua própria vida. Após estar desempregado por vários meses e divorciar-se, Maynard decidiu que suicidar-se seria a sua única saída. Assim que sua esposa chegou ao local, a polícia pensou que ela poderia convencer a ele de não se matar. Fingindo-se de zelador, ele chegou até a janela. Seu medo pela morte o impedia de fazer esta tragédia.
Para viver em um mundo complexo, devemos estar no controle, o que significa adequar-se à complexidade. Se isso não acontecer, tragédias acontecem. Esta particular face da morte aconteceu quando a mente de Frank deixou de ser sadia. Bem, o som parecia como um splash quando seu fígado estourou ao bater no chão. Foi um tipo de splash. O lado negativo tomou conta de Maynard e o resultado foi a sua morte. Seus problemas faziam parte de sua vida. E ele acabou com todos. E de repente ele pulou da janela. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu estava passando com uma garrafa de vinho. Eu estava passando quando vi ele pular. Quando aquela mulher gritou. Não sei o que aconteceu. Se a morte trouxe paz a Maynard, sua decisão egoísta trouxe tristeza para quem o amava de verdade e para quem o assistia. Esse final de uma fuga poderia causar pesadelos para a mente de muitos. Foi muito repugnante a maneira que tudo aconteceu aqui hoje. Uma pessoa morreu aqui hoje. E eu sinto pena dele. Sinto muita pena. Mas não havia nada que eu pudesse fazer. Não havia nada. Eu temia por sua vida. Não havia nada que eu pudesse fazer. Tradição são regras importantes em nossas vidas. E elas oferecem símbolos que são associados com vários feriados. Dia de Ação de Graças é o Peru. Natal é o Papai Noel. E durante a Páscoa é o Coelho Branco. Mas o Coelho da Páscoa não é amado apenas pela habilidade de esconder ovos coloridos. Gourmets pelo mundo criaram pratos deliciosos com este símbolo da Páscoa. Oh, obrigado, querida. Foi muito gentil. Adultos também procuram por coelhos. Mas você verá o que eles têm em mente. Em 1980, 2 milhões de quilos de carne de coelho foi consumida em Los Angeles. Para atender esta demanda, matadouros por toda a América decidiram entrar neste mercado. Este matador, em particular, mata em média 600 coelhos por dia. Os produtos desses animais têm ótimo preço no mercado. O sangue dos coelhos é usado para inoculação. O cérebro congelado é usado em vários remédios. Até os olhos são usados como componentes farmacêuticos. Suas cabeças e peles são usadas para comida de cachorro e gatos. E suas patas são vendidas como amuleto de sorte. Eu nunca pensei que essas pequenas criaturas tivessem tanta serventia. As tripas são usadas na engorda dos porcos. A parte mais valiosa é a pele após a secagem. Elas são vendidas da fábrica que fazem casacos e jaquetas muito valiosas. Esta é a saga de um coelho em um matadouro. Fast food tornou-se um meio mais prático para aqueles que odeiam cozinhar. Depois do hambúrguer, frango é a comida mais popular na América.
A demanda deste alimento em 1980 foi tão grande que 4 bilhões de galinhas foram mortas. Neste matador em particular, 20 mil galinhas são mortas por dia, a uma média de 2.000 por hora. Uma máquina especial retira a pena e elas são vendidas como fertilizante. Após o processo de lavagem, suas peles são chamuscadas com fogo para matar qualquer bactéria externa. Todos os órgãos internos são usados. O que não pode ser comido é vendido como fertilizante. Essa parte prepara a galinha para o mercado. Depois de congelada, está pronta para o consumo humano. Aleluia, América. O local dessa face da morte é o Recife Banco Xarel, na costa de Yucatán. Bob Olson era um americano exilado que montou uma pequena empresa de turismo. Após passar vários anos como marinheiro, Bob estava satisfeito com o que ele chamava de estilo americano de vida e morava no porto de Cozumel. Para estar aqui, ele comprou um barco e organizava turismo debaixo d'água. Sendo um experiente mergulhador e caçador de tesouros, o Recife era um paraíso para Bob. Ele podia fazer o que amava e ganhar por isso ao mesmo tempo. Nunca cansou-se de explorar naufrágios antigos no fundo do oceano. Cada mergulho era um novo desafio e um novo artefato. Ele ensinava aos turistas como alimentar seus amigos peixes. Havia uma pequena dúvida. Bob era um homem que tinha controle total sobre este meio ambiente? Bob sempre dizia aos turistas antes que eles mergulhassem que seria algo totalmente diferente. Seu mundo aquático não era um lugar de caça, mas era um local onde as pessoas poderiam alimentar e estudar a única vida submarina. Olson respeitava o mar, e em troca, ele esperava que o mar o respeitasse. Às vezes o homem torna-se confiante demais, o que pode ser tão perigoso quanto o medo. Embora a barracuda não agrida o homem, o peixe ficou confuso e mordeu Olson no rosto com seus dentes de tubarão. Com dor e em estado de choque, a tripulação e turistas tentavam salvar o homem ferido. Embora seus ferimentos sejam por acidente, eram tão sérios que quase custou a vida de Olson.
Pegue umas toalhas para estancar o sangue. Corram! Devem estancar o sangue logo. Meu Deus, ele precisa de ajuda. Ele está precisando de pontos. Agache no estojo de primeiros socorros. Corro! O sangue não para. Pressione com força. Traga mais gases pra cá. Coloque na cabeça dele, ok? Coloque o oxigênio. Ok, coloque o oxigênio. Bob Olson levou 72 pontos no rosto. E depois disso, ele nunca mais entrou na água. Sua confiança em um mundo que amava tanto deu lugar a um grande pavor deste meio ambiente. Ele está sob meus cuidados médicos e faz progresso em ser o homem que era antes. Olson aprendeu que as cicatrizes que carrega não podem ajudá-lo a entrar em um novo mundo, o qual antigamente amava. Infelizmente, esta é outra circunstância onde um bom mergulhador tenta uma alta tecnologia de mergulho em cavernas e basicamente joga sua vida fora, porque eles não tiveram treinamento e equipamentos adequados. Geralmente mergulhadores se arriscam e é uma tênue linha entre estresse e desafio, e cruzam muito esta linha. Muitas vezes, mergulhadores que tinham medo de água se arriscam para ver o que podem fazer. Daí 2 mergulhadores entraram e apenas um saiu. Este é Phil, ele saiu e o amigo continua em algum lugar lá embaixo. Ele acha que continua em algum lugar que bem por aqui. Talvez um pouco mais atrás. Podemos antecipar um, talvez 2. Talvez devêssemos vir até aqui e depois nós voltarmos e checar esses túneis. E se não encontrá-lo, voltar por aqui e checar essa passagem e depois voltar. Mergulho em caverna é um local muito perigoso que um iniciante pode explorar. Regras devem ser seguidas antes de entrar neste meio ambiente. A experiência de mergulho pode preparar uma pessoa para o mergulho em caverna. Neste local, os riscos são muitos. Por exemplo, mergulhar neste local, o acesso à superfície é bem restrito. O mergulhador fica dependente de seu equipamento. Se numa emergência como falha de oxigênio acontecer, a única saída de uma caverna é por onde você entrou. Ainda que muitos mergulhadores ignorem este problema, os planos de emergência são falhos. Quando acontecer uma situação de perigo como esta, os novatos devem confiar em sua luz de mergulho. Se a luz falhar, ou as técnicas de mergulho não resolverem, o resultado é a desorientação. A reação normal é o pânico, seguido de ficar preso neste labirinto aquático e, eventualmente, afogar-se.
A equipe de resgate já está há algum tempo lá embaixo. Deveríamos chamar outros mergulhadores. Fiquem em alerta. Joseph Ryan acabou de ganhar o certificado de mergulho. Ele era um novato e ainda tinha um falso senso de habilidade. Acreditou que sua experiência era o suficiente para qualquer emergência. Na teoria, ele sabia o que fazer. Mas ao separar-se de seu companheiro, ficou aterrorizado. A partir disso, sua chance de sobrevivência era pouca. Ao temer por sua vida, ele ficou em uma situação onde assinou seu próprio atestado de óbito. Desafiar o desconhecido e fazer uma grande descoberta é uma das grandes armadilhas do mergulho em cavernas. Segurança é um fator importante quando alguém entra em um ambiente não familiar. Com a segurança, o mergulhador nunca deve perder a percepção dos muitos perigos existentes. Um equilíbrio entre confiança e humildade deve existir. Descobrir a vulnerabilidade de cada um é uma parte importante de como lidar com o medo em qualquer situação. Se Joseph Ryan tivesse percebido isso, ele poderia ter salvo sua vida. Há uma tênue linha entre estresse e desafio, e devido ao ego ser mais forte, nos arriscamos. Este é um esporte de responsabilidade. Você deve entender os riscos envolvidos. Ao estar em uma situação de perigo, é muito tarde para se arrepender. Alguns pensam que podem se arriscar, isso porque algumas pessoas possam ter medo da água. John Ruskin uma vez escreveu a cobra como um horror rastejante. Há dúvida sobre a cobra ser mesmo uma criatura estranha. Elas não têm pulmão e sobrevivem ao processo de evolução, o que foi necessário para fazer das cobras o que são. Uma vara estreita, com uma cabeça no final. Nenhum desses répteis tem anticorpos no sangue. Se uma picada infeccionar, seu veneno pode matar. Muitas pessoas temem essa vulnerável criatura. Andy Kukolas trabalha com veneno de cobra há 20 anos. Durante esse tempo, ele realizou vários estudos sobre o comportamento das cobras. Aproximadamente 100 pessoas morrem todo ano devido à picada desse animal venenoso. O guizo da cobra anuncia a picada em animais grandes. Quando essa cobra ataca os humanos, não consegue dar uma boa picada. Muitas pessoas conseguem sobreviver. Quando Jerry Davis decidiu arrumar o encanamento da cozinha, acidentalmente descobriu um ninho de cobra enquanto consertava o encanamento da cozinha. Antes de reagir, ele foi picado na mão e imediatamente entrou em choque. Dentro de alguns segundos, as cobras moveram-se por toda a cozinha. O xerife chegou com Andy. E Jerry Davis precisava de ajuda médica, mas primeiro as cobras tinham que ser removidas. Por sorte, esse incidente aconteceu na cidade de Andy. Como as cobras estavam perto do jovem desmaiado, Andy não tinha escolha senão capturar as criaturas enquanto estavam vivas. Equipado de um bastão especial, Andy tinha que calcular cada movimento. Uma cobra é capaz de atacar a uma distância de 2 vezes o seu tamanho. Um movimento errado poderia custar a vida de Andy. Fique de olho naquela grande, por favor. Como a cobra rastejava perto do corpo de Jerry Davis, Andy tinha que ser mais rápido. Em minutos, o jovem poderia morrer se não fosse medicado de imediato.
Fique de olho naquela que está fugindo. Quero sair daqui o mais rápido possível. Essa é a maior Tenha de todas. cuidado. Essa é uma grande cascavel. Com certeza ela picou o jovem. Veja suas presas como está. Não sinto o pulso. Vou lá fora ajudar os paramédicos. Vou checar se há mais cobras por aqui. O momento não poderia ser mais perfeito. Enquanto o Andy capturava a última cascavel, os paramédicos chegaram ao local. Nos Estados Unidos, apenas 3% das vítimas de picadas de cobras que recebem o antídoto morreram. Davis já havia sido picado na mão antes. Enquanto a mãe do jovem era consolada pelo xerife, os médicos faziam o socorro. Após ver um incidente como este, é fácil entender por que a maioria das pessoas tem medo de cobras. Quando a senhora Davis viu a mão de seu filho, ela associou esta horrível experiência com cada cobra que viria a partir daquele momento. Felizmente para seu filho, o ferimento não era tão grave. Alguns dias depois, ele deixou o hospital com a saúde perfeita. Uma experiência como a que a Jerry Davis e sua família viveram pode resultar em um grande medo psicológico. Houve dor e medo, e pânico momentâneo, até mesmo pensamento de morte. Embora essas emoções possam ser justificadas, a situação fora resolvida. Por alguma razão, levará algum tempo para esquecer. O pesadelo foi criado por uma criatura que tem um potencial mortal. Mesmo se essa experiência nunca mais se repetir, a família de Davis sempre pensará que isso acontecerá de novo. E com este pensamento, eles imaginam que outras criaturas esperam pela próxima presa humana. As águas cristalinas do Pacífico Sul é o cenário de um terrível exemplo de morte. Miles Goodman, um renomado biólogo marinho e um cineasta aquático, levou sua equipe para a ilha de Boquia para completar o documentário sobre o comportamento dos tubarões. O barco se aproxima de seu destino e a equipe começa os preparativos necessários para mais um dia de filmagem. A expedição esteve no Pacífico Sul nas últimas 6 semanas. Embora tenha contratado uma equipe experiente, Goodman tinha um acordo de sorte com a Mãe Natureza, pois o dia não poderia estar mais bonito.
este era para ser o último mergulho da expedição. E também o mais terrível. Foi durante este mergulho que Goodman planejou filmar diferentes variedades de tubarões, dentro de uma área com várias iscas bem no fundo do oceano. Incitar os tubarões com comida iria colocá-lo em uma situação muito perigosa. Por isso, a equipe percebeu que eles teriam somente um tempo para filmar. Especificar o comportamento do animal é muito importante para um biólogo. Mas os tubarões continuam incompreensíveis. Quando o alvo parece emergir, seu comportamento traz novos e confusos fatos. Há 250 espécies de tubarões no mundo. Apenas 10% atacam o homem. Embora nessa situação, estatísticas significam muito pouco. Os tubarões encontrados por Goodman e sua equipe mostraram sua agressividade natural para as câmeras. Assim que os tubarões encontraram as iscas, filmar não poderia ter sido a melhor escolha. Lewis Carroll uma vez escreveu: "Quando a maré sobe e os tubarões estão por perto, sua voz tem um som tímido e trêmulo." Se Goodman ou alguém de sua equipe tivessem algum medo de ser morto por tubarões, eles teriam pouco tempo para lidar com essa emoção. Embora armados com equipamentos submarinos, a equipe percebeu que tinham pouca proteção contra esse habitante das profundezas. Rapidamente, Goodman e sua equipe perceberam que tinham criado a última refeição. O homem que dedicou sua vida ao oceano tornou-se vítima de sua própria busca científica. Um tubarão arrancou sua perna até o joelho. Muitas pessoas temem que um dia sejam atacadas ao nadarem no oceano. O irônico é que o homem que não tinha medo dessas criaturas foi vítima de um tubarão. Você já foi vítima de um crime? Quase todos já foram. Isto pode ser completamente devastador para aqueles que foram vítimas. A mentalidade do crime é bem simples. Sua perda é o meu lucro. Essas pessoas são da classe média, presas como abutres diante da ingenuidade. Vamos agora ver a última face da morte. Alguns dizem que é justificável. O tipo da morte que sofreram parece ser merecido. Nenhum homem tem o direito de julgar a outro homem.
Mas acredito que Deus castiga aqueles que são injustos com os outros, na forma de condenação eterna, uma vez que a maldosa alma deixou o plano terreno. Dessa vez, a morte tem a forma de um animal. Chamo este último capítulo de Deus soletrado ao contrário. Oh, meu Deus. Dê minha arma depressa. O que está acontecendo? Não atire nos meus cachorros, por favor! O que está acontecendo aqui? Se o cachorro é o melhor amigo do homem, é também o melhor protetor do homem. Cães de guarda ainda são a melhor arma contra o crime. Marv Jacobs é o dono de uma oficina há 10 anos. Depois de vários assaltos, instalou uma câmera no estacionamento. Como proteção adicional, comprou 2 cães de guarda para garantir a segurança. Na noite de 14 de março de 1980, 2 homens entraram na propriedade de Jacob, onde o perigo os aguardava. Enquanto um dos ladrões conseguiu fugir, o outro foi morto pelos cães de guarda. A polícia não teve outra escolha a não ser matar os cachorros que estavam em cima do assaltante. Dois pastores alemães guardavam o estacionamento e eram a morte para quem entrasse no local. Infelizmente, os 2 cães tiveram que morrer por cumprir tão bem o seu dever. A vida humana, mesmo a que a de um criminoso, é mais importante do que a de um animal. As imagens que irão ver foram gravadas pelas câmeras que Jacobs instalou no estacionamento. Em um mundo que muda constantemente, em uma sociedade em que a violência aumenta, o medo da morte é a praga do século XX.